Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos e hoje nós vamos conversar sobre os 50 anos da Conferência de Medellín. O evento foi um marco histórico para a Igreja Católica da América Latina e significou um ponto de partida para a construção de uma identidade eclesial no continente. Nas décadas de 60 e 70, a América Latina foi marcada por movimentos sociais, polarização política e um grande protagonismo da juventude. Um momento crucial para a Igreja Católica no continente, que precisava refletir sobre a criação de uma nova teologia que adequasse a Igreja ao cenário social da época. E nesse contexto foi realizada a Conferência de Medellín, um divisor de águas para a Igreja latino-americana. 1968 é um ano emblemático no mundo todo, não só para a América. Nós tivemos a Revolução dos Jovens na França, com repercussão europeia bastante grande, e nós estávamos depois da Segunda Grande Guerra. Era o período do desenvolvimentismo. Vários países, entraram nessas lutas por independência e por uma tendência um pouquinho mais socialista. Então, Medellín acontece nesse clima. Neste ano, a Conferência de Medellín completa 50 anos, um legado que começou em agosto de 1968, quando os bispos do Concílio Vaticano II se reuniram pela segunda vez com o objetivo de buscar novas perspectivas para a Igreja. Os bispos se reúnem em Medellín para analisar a Igreja, como aplicar o Concílio Vaticano II no continente latino-americano, mas também como enfrentar as demandas sociais, políticas, econômicas do continente. Para colocar todas as mudanças em prática, foi criado o chamado Documento Conclusivo de Medellín. O arquivo é dividido em 3 eixos: promoção humana, nova estrutura da Igreja e evangelização. Os bispos reunidos em Medellín conclamavam a todas as igrejas do continente latino-americano a se despojarem, a perderem, por exemplo, todo o ar de potência, de força, para ser uma igreja dos pobres e pobre. A Conferência de Medellín trouxe grandes contribuições para a Igreja latino-americana, mas apesar de promissor, esse novo jeito de ser igreja não foi muito bem aceito por alguns líderes religiosos da época. Papa João Paulo e Cardeal Ratzinger imprimem na Igreja mudanças significativas que deixam mais difícil a vivência do grande legado de Medellín, da teologia da libertação, que eles perseguiram muito, as sebes. O Papa João Paulo sempre tinha uma dificuldade muito grande com esse estilo de igreja, que em alguns lugares ele achava que eram células comunistas. E a opção pelos pobres, que começou a ser muito matizada. Apesar das resistências, as mudanças propostas em Medellín são vivenciadas até hoje. Para o futuro, o padre acredita que a Igreja da América Latina viverá novas perspectivas, baseadas nos documentos selados há 50 anos. Teologia da libertação, ela continua bastante ativa, porque é uma teologia que usa o método indutivo, o método do ver, julgar e agir. É o método que faz a reflexão teológica não a partir de doutrinas, não a partir de definições dogmáticas, mas a partir da realidade que se vive. Nós temos comunidades eclesiais de base, comunidades formadas por gente pobre, simples, que à luz da palavra de Deus reflete sobre a sua vida e fazem a igreja acontecer. Para conversar com a gente sobre os 50 anos da Conferência de Medellín, eu e o professor Edivar Guimarães, representante do Ânima PUC Minas, recebemos aqui no estúdio o padre Vitório, professor de Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia.
Muito obrigada, Padre Vitório, pela sua participação aqui no Novos Tempos. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. E é uma alegria porque recebendo aqui no programa um ex-professor meu. Que coisa boa, né? E foi uma grande coincidência, uma feliz coincidência. Exatamente. E para começar o nosso programa, eu queria que a gente falasse qual que é a importância, né, da conferência que aconteceu na América Latina para os cristãos e para a Igreja Católica. Esse fenômeno é um fenômeno eclesial muito complexo e é muito difícil de dizer assim qual é o significado. Às vezes as pessoas, a gente fala assim, simplificando, né, que é um divisor de águas, que mudou o rosto da Igreja Católica no continente, mas a gente tem que matizar, né? Em que sentido? A primeira coisa, daqueles bispos todos que estavam no concílio, que foi de 62 a 65, uma pequena minoria, mas uma minoria muito pequena, tinha uma visão diferente de igreja e queria uma igreja diferente. A grande maioria ia, assim, um pouco influenciado pelos outros, e uma quantidade bastante significativa era totalmente contra o Vaticano II. Inclusive, a própria Cúria Romana era contra, né? Inclusive, eles já tinham preparado o concílio e achavam que o concílio fosse uma coisinha assim de alguns meses, que simplesmente aprovaria os documentos que eles tinham preparados, que era um requentar das doutrinas católicas e já estava tudo resolvido, ou seja, um concílio para fazer tudo continuar o mesmo. Isso não aconteceu por obra de algumas pessoas, né? Alguns bispos mais lúcidos. Para nós aqui no Brasil, a figura realmente marcante é a figura de Dom Helder, que juntamente com o bispo do Chile, o cardeal Larraín, depois também o cardeal de Bolonha, o cardeal Lercaro e outros que estavam acompanhando esse movimento da nova teologia, do repensamento da igreja. Esse pessoal é que tentou fazer um movimento dentro do concílio. Então, lendo os textos do Concílio Vaticano II, né, a gente tem que puxar assim, um fio para tirar essa vozinha do Espírito que vai se tentando falar no meio daquela multidão de bispo conservador e que não estava minimamente interessado em mudar nada. E como não mudaram. A coisa importante de Medellín é que eles tentam pegar essa intuição, essa voz do Espírito nova e bonita do Vaticano II, embora tenha sido uma voz que fala para multidões, né, que clama no deserto, e fazer essa voz ressoar aqui na América Latina. Nessa direção, se a gente olha o Vaticano II, um desafio de acolher a relação nova da Igreja com o mundo, sem condenação, mas acolhendo o próprio processo, né, Mas o Vaticano II, Edivar, é um grupo muito pequeno, ou seja, não foi a Igreja toda, foram alguns bispos, aqueles bispos do Pacto das Catacumbas. Não, então, eu sei, mas... esse pessoal é que realmente escutou o Espírito e falou: isso aqui é importantíssimo, que é por aí que a gente tem que ir. Mas eu estou pensando exatamente como um marco simbólico, né? Quer dizer, o que se fechou no Vaticano II já vinha de toda uma caminhada de pessoas clamando. Agora, o Vaticano II termina em 65. 3 anos depois, o próprio Paulo VI convoca a Conferência Episcopal, né? Tinha acabado de nascer a CNBB, né? E estava acontecendo aqui... Não, a CNBB é 52, né? Quer dizer, o Paulo VI convocou, foi a Conferência de Medellín, não é isso? Qual seria, assim... Mas ele convidou por sugestão dos bispos, não foi intuição dele. Uhum. Quer dizer, então, esses bispos mais abertos, como Dom Helder, Larraín e outros que estavam no concílio e que lutaram para fazer essa visão nova de igreja acontecer, acolhida no concílio e nos documentos do concílio. Então, esses bispos aqui na América Latina, eles fizeram todo o esforço para essa voz ressoar na América Latina, e o bom é que eles encontraram, vamos dizer, acolhida por parte de Paulo VI. Uhum. Quer dizer, porque Paulo VI era muito sensível a essa questão da igreja no mundo, apesar das limitações dele. Era uma pessoa muito tímida, mas, por outro lado, muito correta, muito honesta no seu modo de pensar. Ele tinha uma relação muito bonita com Dom Helder, né?
ele conhecia um pouco a realidade da América Latina e ele acompanhava. Então, com essa proposta dos bispos, né, que fermentaram um pouco o concílio, encontraram da parte dele uma boa acolhida. E por isso ele veio abrir a conferência, quer dizer, né, foi a primeira viagem internacional dele, foi à Colômbia para abrir a conferência. Isso tem muita importância. Agora, mas aqui, então, eu digo o seguinte, o Espírito, ele não grita assim, de uma forma retumbante. Ele vai falando de maneira muito simples, muito pequena, mas a gente tem que escutar o que o Espírito diz. Padre Vitório, a gente já vai encerrar esse primeiro bloco, mas antes de encerrar, eu queria saber por que a Conferência de Medellín, especificamente, é tão importante na memória da Igreja Católica Latino-Americana. Não é porque ela praticamente criou a Igreja da América Latina. Porque o que nós tínhamos até então era aquele catolicismo europeu, tomista, né? Totalmente centrado na igreja, com essa visão de igreja como sociedade perfeita, piramidal, né? Então, essa foi a igreja que a gente tinha e que se cultivava até Medellín. De Medellín para frente, então, a gente passou a falar desse novo rosto da igreja mais evangélico. E, nesse sentido, a gente pode dizer o seguinte, que a igreja é recriada latino-americanamente em Medellín. Ok, padre, muito obrigada. A gente volta no segundo bloco, falando mais sobre os 50 anos da Conferência de Medellín. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Novos Tempos e hoje estamos conversando sobre os 50 anos da Conferência de Medellín, um legado que começou em agosto de 1968, quando os bispos latino-americanos, impulsionados pela busca de recepção do Concílio Vaticano II em nosso continente, se reuniram com o objetivo de repensar os rumos da Igreja Católica. E quem está aqui no estúdio com a gente é o Padre Vitório, professor de Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver o que os internautas comentaram sobre os 50 anos da Conferência de Medellín? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão para a gente ver aqui os comentários dos internautas. Bom, primeiro comentário, 50 anos da Conferência de Medellín, talvez um dos momentos mais importantes da Igreja Católica na América Latina, marcando a primeira visita de um Papa nos países latino-americanos e promovendo uma ação diferente na ação da Igreja, fato importante até os dias de hoje. Segundo comentário, Medellín pensou o que é ser igreja, sua identidade e missão e qual deve ser seu modo de estar em um mundo de pobres. Terceiro e último, ouvir novamente Medellín não tem preço e a igreja segue, de novo, aberta ao Espírito Santo. O que a gente pode comentar sobre o que os internautas disseram? O seguinte, penso que o grande legado de Medellín foi esse de pensar a igreja não a partir das cúpulas, né, das elites, né, mas a partir das bases da igreja, do povo de Deus, mas do povo de Deus, não o povo de Deus de dentro da igreja, né, mas o povo de Deus no sofrimento da injustiça. Né, porque a história da América Latina é uma história de injustiça desde a chegada dos colonizadores, dos conquistadores europeus. Medellín tenta pensar agora como, vamos dizer, igreja num todo, assim, não como voz profética, como Bartolomeu de las Casas, como Antônio Vieira e outros, mas como, vamos dizer, conferência de bispo, como Celan, essa realidade e tenta dar um rosto novo à igreja. E pensa a igreja, então, dentro daquilo que foi o grande desejo do Papa João XXIII, que é de pensar não só a igreja para os pobres, mas uma igreja pobre que vai se articulando no meio dos pobres e não que chega ali como uma salvadora para apontar uma salvação para na outra vida, a salvação da alma,
mas pensa na salvação da humanidade das pessoas. Eu queria te perguntar o seguinte, em termos de evolução histórica, nós tivemos, essa foi a segunda, tivemos uma antes de 55 no Rio de Janeiro, mas logo depois, em 79, tivemos Puebla, no México, né? Depois Santo Domingo, e, por fim, mais recentemente, em 2017, no Brasil, em Aparecida. 2007. Como que você vê assim, essa continuidade? Então, o seguinte, nessas 5 conferências, sexta aí, né? Ok, então a primeira foi a da fundação. Quer dizer, então ela é importante, mas ela nunca é citada. A conferência de Medellín, realmente, ela trouxe um novo. E todas as conferências posteriores, praticamente, elas foram, vamos dizer, uma espécie de eco e de atualização de Medellín com mais ou menos capacidade de continuar a tradição de Medellín. Puebla só não foi um fracasso por causa de Dom Luciano Mendes de Almeida. Por quê? Porque aí dentro tinha uma tropa de choque que veio do Vaticano, mas formada também de bispos latino-americanos. Já no papado de João Paulo II. Já no papado de João Paulo II, né? Foi uma das primeiras visitas que ele fez fora de Roma, como Papa, foi aquela ali. Então, esse pessoal aí veio para combater, assim, como se fosse com o espírito de cruzada, a teologia da libertação. Então, aquilo que Puebla pôde dizer, assim, de uma forma muito, muito tímida, né, como eco de Medellín, foi porque teve gente ali que realmente bateu o pé e só não foi um fiasco por causa de Dom Luciano Mendes de Almeida. Isso quem acompanhou, já conversei com várias pessoas que estavam lá e todos dizem a mesma coisa. Uhum. Depois, a conferência de Santo Domingo, então essa foi um fiasco mesmo, entendeu? Foi um fiasco total, porque foi para comemorar os 500 anos da invasão da América Latina pelos espanhóis. Então, o bispo de Santo Domingo como um príncipe, entendeu? O Nicolás, quer dizer, então, aquela coisa, o pessoal trancado lá e não podia ter contato com o povo. Quer dizer, então foi uma conferência sem a menor importância. E de Aparecida, Vitório? Aparecida, então, depois pensava assim que nem fosse mais ter lugar para as conferências, né? Quer dizer, Aparecida foi, assim, um fruto do Espírito, né? Porque havia, por parte do pessoal da Cúria Romana, né, por causa dentro tem assim, Comissão da América Latina, CAL, esse pessoal que pensa essas coisas não precisa mais, já tem os sínodos, já tem isso, já tem aquilo, não precisa mais. Mas conseguiram, né, em 2007, e veio o Papa Bento XVI ao Brasil. Então, lendo os documentos de Aparecida, eu vejo que eles conseguiram, né, dar um passo e pensar Medellín em 2007. E aí, então, estava o Bergoglio, que é o Papa Francisco, ele foi da comissão de redação. Mas também eu sei que teve muita resistência. Teve, inclusive, bispos que foram embora para não votar aquele documento. Só saber, assim, Francisco, Papa Francisco, sendo latino-americano, você acha que ele carrega as marcas de caminhada latino-americana? Então, ele carrega a herança latino-americana e carrega a herança dele de jesuíta. A gente que é jesuíta, a gente que é de dentro, então a gente sabe que as coisas que ele está fazendo, da onde é que vem, entendeu? Que vem da nossa espiritualidade, né? Muitas coisas que ele faz, a gente diz, isso aqui tem a ver com tal elemento da nossa espiritualidade. Mas Francisco, desde o começo, ele, vamos dizer, ele bebeu muito essa teologia do povo de Deus, né? Bebeu muito essa teologia do povo de Deus a partir de um teólogo italiano que trabalhou muitos anos na Argentina, o Lúcio Gera, né? E ele sempre trabalhou muito com essa ideia de povo de Deus. Que era muito caro ao Vaticano II, né? Muito caro ao Vaticano II. Agora, Francisco, ele nunca quis, isso é verdade, ele nunca quis misturar a fé cristã com o marxismo. Quer dizer, então, isso que ele faz hoje, ele sempre fez. Esse é o Francisco de sempre. Ele não está fazendo finta, ele não está inventando moda para aparecer. Esse é ele, do fundo do coração.
Agora, mas ele, uma coisa importantíssima é isso, ele tenta ser fiel ao Evangelho. Porque não é quando a gente fala assim, Vaticano II, Medellín, Puebla, etc., né, e que muitos bispos e muitos padres não estão nem aí para aquilo que o Espírito está gritando, berrando para nós, essas pessoas também estão um pouco se importando para aquilo que Jesus está falando para nós no Evangelho. Entende? Quer dizer, para mim, o que aconteceu na Igreja Católica e nas igrejas foi um processo de clericalização e de eclesialização e um processo de, vamos dizer, de descristianização. Afastamento do Evangelho? Do Evangelho, porque praticamente nós todos, de uma certa idade, eu já não sou mais menino, nós não fomos evangelizados. A catequese que nos passaram era a teologia de São Tomás de Aquino. Entendeu? Não era evangelho. E hoje, a maioria das catequeses que são dadas nas igrejas ainda não retomaram Jesus. Jesus, nas igrejas, é um detalhe. Então, quando eu falo assim, que o Vaticano II ainda não foi totalmente abraçado, assimilado, que existe resistência em relação a Medellín, é porque, em última análise, existe uma resistência dentro das igrejas à própria pessoa de Jesus. A própria pessoa de Jesus. Jesus, ele não se reconheceria na maior parte das expressões eclesiais que são atribuídas a ele ou a inspiração deles. Quando eu vejo certas manifestações, certas coisas na nossa igreja, em outras igrejas, eu digo, Jesus não se reconheceria. Agora, então, o problema, para mim, em última análise, né, e que inclusive você tem que fazer Concílio Vaticano II, Medellín, não sei o quê, e Aparecida, é porque nós não somos cristãos. O dia que a gente for cristão, não vai precisar mais de fazer isso, entendeu? Vitório, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu queria uma palavra sua final no sentido seguinte, né? Olhando então agora o Papa Francisco, que recentemente lançou aí mais uma provocação, uma exortação, né? E vendo aí 50 anos de Medellín. Nesse projeto de reforma de Francisco, você vê ecos de Medellín? Vejo sim, é porque o Francisco é muito esperançoso, né? E todo esse pessoal, tanto o pessoal que trabalhou no Vaticano II quanto em Medellín, eram pessoas assim, cheias de esperança. Um otimista inveterado era Dom Helder, entendeu? Então, Francisco, ele acredita, porque se ele não acreditasse, ele já teria entregue os pontos, entendeu? E uma coisa muito bonita, que eu gostei de falar, é que Francisco faz tudo isso sempre baseado na alegria. Ele não é um homem da tristeza, ele é um homem da alegria. Uma caminhada de fé, para ser autêntica, exige passos corretos de fidelidade em dois aspectos. No caso do cristianismo, implica, primeiro, a fidelidade ao Evangelho, à tradição, à memória de Jesus. Segundo, fidelidade ao presente, ao tempo vivido pelas comunidades de fé. Isso que aconteceu no Concílio Vaticano II e, como vimos no programa de hoje, na Conferência de Medellín, faz com que as comunidades cristãs atuais sejam chamadas a assumir também o compromisso com essa dupla fidelidade. Para aprofundarmos o tema de hoje, um convite especial para você que nos acompanha. Nos dias 7 a 9 de maio de 2018, acontecerá em Belo Horizonte o 6º Colóquio de Teologia e Pastoral. E com esse tema, 50 anos da Conferência de Medellín ao Papa Francisco. E a recepção do Concílio Vaticano II continua a nos desafiar. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana? E o Novos Tempos fica por aqui. O programa é uma parceria da PUC TV Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Você pode rever esse e outros programas na nossa página do YouTube. É só pesquisar Novos Tempos PUC TV. A gente volta na semana que vem. Até lá!